Não tenho mais medo de você. Foram essas as palavras que Clara disse ao homem que a destruiu por 15 anos. O homem que a fez acreditar que era nada, que a isolou do mundo, que apagou seus sonhos um por um. Mas o que ela não sabia era que, naquela madrugada em que fugiu com apenas R$ 2.200 no bolso, ela não estava apenas escapando. Ela estava prestes a descobrir uma força que nunca soube que existia dentro dela. E quando o passado voltou para destruir tudo que ela construiu, Clara precisou tomar a decisão mais importante de sua vida. Essa é a história de uma mulher que perdeu tudo e encontrou a si mesma. Fique até o final, porque o que acontece vai te surpreender. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O relógio marcava 3 da manhã quando Clara encostou-se à parede fria do banheiro tremendo. Sua mão direita cobria a bochecha ardente, onde a marca dos dedos de Jonas ainda queimava na pele. Do outro lado da porta, ela ouvia os passos pesados dele pela casa, o arrastar de móveis, o som de vidro se despedaçando. 15 anos. 15 anos desde que ela havia dito sim para aquele homem que prometera amá-la para sempre. Como tinha sido tão ingênua. Como não percebera os sinais antes que fosse tarde. Demais. Clara fechou os olhos e lembrou-se da mulher que fora um dia. A contadora brilhante, cheia de planos e sonhos. Jonas havia começado sutilmente, com comentários sobre suas roupas, depois sobre suas amigas. Um dia, ele sugeriu que ela deixasse o emprego. Não precisamos do dinheiro, amor. Quero você em casa, cuidando de mim e da nossa filha. Ela acreditou que aquilo era amor, cuidado, proteção. Que tola havia sido. O primeiro tapa veio 2 anos depois do casamento. Ele chorou, pediu perdão, jurou que nunca mais aconteceria. Clara quis acreditar, mas os tapas voltaram e viraram socos, e vieram os xingamentos, as humilhações, o isolamento. Jonas controlava cada centavo, cada minuto de sua vida. Ela era uma prisioneira em sua própria casa. A porta do banheiro estremeceu com um soco violento. Clara, saia daí agora! O coração dela disparou. Fernanda. Sua filha de 13 anos estava dormindo no quarto ao lado. Precisava protegê-la. Sempre precisava protegê-la. Já vou, Jonas. Ela respondeu a voz trêmula. Por favor, não acorde a Fernanda. Silêncio. Depois o som dos passos se afastando. Clara abriu a torneira e molhou o rosto. No espelho, viu uma estranha olhando de volta. Olhos fundos, cabelos desgrenhados, lábios rachados. Quando ela havia se tornado essa mulher apagada? Foi então que algo diferente aconteceu. Algo que ela não esperava. Olhando para seu próprio reflexo, Clara sentiu uma faísca. Pequena, quase imperceptível. Mas estava lá. Era raiva. Era cansaço. Era o grito sufocado de 15 anos querendo explodir. Não posso mais, ela sussurrou para a mulher no espelho. Não aguento mais. E foi naquele momento que Clara tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela ia fugir. Clara foi até seu armário. No fundo, escondida dentro de uma bolsa velha que Jonas nunca olhava, estava uma pequena caixa de sapatos. Dentro dela, notas amassadas que ela havia guardado ao longo dos anos. 5, 10 reais por vez. Quando Jonas lhe dava dinheiro para o mercado, e ela conseguia economizar alguns trocados. Era pouco, muito pouco, mas era tudo que ela tinha. Contou o dinheiro com as mãos trêmulas. 2.200 reais. Era o preço da liberdade dela e de Fernanda. Clara caminhou em silêncio até o quarto de Fernanda e sentou-se na beira da cama, observando o rosto tranquilo da filha dormindo. A casa estava em silêncio. Jonas provavelmente havia desmaiado no sofá, como sempre acontecia depois de suas explosões. Vamos sair daqui, meu amor. Ela sussurrou acariciando os cabelos da menina. Eu prometo. Vamos ser livres. Fernanda mexeu-se no sono, mas não acordou. Na semana seguinte, ela planejou tudo. Foi até a escola da filha, pegou o histórico escolar, separou documentos pessoais, contou seu plano para uma tia distante que Jonas não conhecia. Um dia antes de fugir,
Ela colocou algumas roupas em 2 malas pequenas e escondeu embaixo da cama da filha. Ela estava no seu quarto, acertando os últimos detalhes, quando os passos de Jonas ecoavam pelo corredor, cada um deles como uma sentença de morte. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. "O que você está fazendo acordada?" A voz dele era um rosnado baixo, perigoso. Clara virou-se lentamente. Jonas estava na porta do quarto, os olhos injetados de raiva e álcool. Mesmo à distância, ela podia sentir o cheiro forte de uísque. "Não conseguia dormir", ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Vim pegar um travesseiro extra." Jonas deu um passo em direção a ela. Clara recuou instintivamente. "Você está mentindo. Sempre mente para mim." Ele avançou mais. "Acha que sou idiota? Jonas, por favor, você vai acordar a Fernanda." Mencionar a filha foi um erro. Sempre era. "Fernanda, Fernanda, sempre a Fernanda." Ele gritou e dessa vez não se importou com quem acordaria. "Você envenenou minha filha contra mim. Transformou ela em uma fraca, igual a você." Clara sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Não mais. Ela havia chorado todas as lágrimas possíveis nos últimos 15 anos. Não sobrara nenhuma. "Ela é nossa filha", Clara disse baixinho. "E ela te ama, mesmo quando você não merece." Foi quando a porta do quarto se abriu. Fernanda estava lá, de pijama, os olhos arregalados de medo. "Pai, para. Por favor, para." Jonas virou-se para a filha, e por um momento, Clara viu algo se quebrar no rosto dele. Vergonha, talvez, ou remorso, mas durou apenas um segundo. "Volte para o quarto, Fernanda." "Não, não até você. Parar de brigar com a mamãe." A coragem da menina partiu o coração de Clara. Sua filha de 13 anos, colocando-se entre ela e o perigo. Isso não podia continuar. Não mais. Jonas deu um passo em direção a Fernanda, e foi então que algo dentro de Clara se rompeu definitivamente. "Saia do quarto, Jonas." Sua voz saiu diferente, firme, decidida. "Agora." Ele olhou para ela surpreso. Clara nunca havia falado assim com ele. "O quê?" "Eu disse para sair." "Do quarto." Clara colocou-se na frente de Fernanda, protegendo a filha com o próprio corpo. "Você já fez o suficiente por hoje. Amanhã conversamos, mas agora você vai sair." Jonas ficou parado por um momento que pareceu durar uma eternidade. Clara viu a raiva dançando em seus olhos, viu suas mãos se fecharem em punhos. Ele saiu batendo a porta com força. Clara esperou ouvir os passos dele se afastarem antes de se virar para Fernanda. A menina estava chorando silenciosamente, o corpo tremendo. "Mamãe." Clara abraçou a filha com força, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. "Está tudo bem, meu amor, está tudo bem." Ela afastou Fernanda delicadamente, segurando seu rosto com as 2 mãos. "Mas precisamos conversar, agora." Fernanda assentiu, limpando as lágrimas. Clara fechou a porta do quarto e sentou-se na cama ao lado da filha. Respirou fundo. O que estava prestes a dizer mudaria tudo. "Nós vamos embora. Esta noite." Os olhos de Fernanda se arregalaram. "Como?" "Eu tenho um plano, mas você precisa confiar em mim." "Consegue fazer isso?" Fernanda olhou para a porta fechada, depois para a mãe. E então, com uma coragem que Clara não sabia que a filha possuía, ela assentiu. "Sim, mamãe. Eu confio em você." Clara abraçou a filha novamente, desta vez permitindo-se chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Naquela madrugada, às 3h27 da manhã de uma terça-feira comum, Clara e a filha Fernanda saíram às pressas, enquanto Jonas estava desmaiado na cama de tanto beber. A rodoviária estava quase vazia às 6 da manhã. Clara segurava a mão de Fernanda com força, enquanto observava o ônibus que levaria sua filha para longe. Para a segurança. Para a casa da tia Helena, irmã de sua avó que Jonas nunca conhecera. "Quanto tempo eu vou ficar lá?" Fernanda perguntou, a voz pequena e assustada. Clara ajoelhou-se na frente da filha, segurando seu rosto com as 2 mãos. "Apenas até eu me estabelecer em algum lugar seguro. Algumas semanas, talvez um mês. Eu prometo que vou te buscar assim que puder."
E se o papai me encontrar? Ele não vai. A tia Helena mora a 200 quilômetros daqui, em uma cidade pequena. Ele nem sabe que ela existe. Clara beijou a testa da filha. Você vai ficar bem, meu amor. E eu vou te ligar todos os dias, está bem? Fernanda abraçou a mãe com força. E Clara teve que fazer um esforço sobre-humano para não desmoronar ali mesmo. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, minha linda, mais do que tudo neste mundo. O motorista buzinou, avisando que estava na hora de partir. Clara ajudou Fernanda a subir no ônibus, colocou a pequena mochila com suas roupas no bagageiro e acenou até o veículo desaparecer na curva da estrada. Somente quando o ônibus sumiu de vista, Clara permitiu-se sentir o vazio. Sua filha estava indo embora. Ela estava sozinha. Mas não havia tempo para fraqueza. Não agora. Clara olhou para o painel de destinos. Precisava escolher uma cidade. Qualquer cidade que fosse longe o suficiente. Seus olhos pararam em um nome. Campos Verde. 400 quilômetros de distância. Uma cidade média, onde ela poderia se perder na multidão. Comprou a passagem com parte do dinheiro que havia guardado e embarcou no próximo ônibus. Enquanto a paisagem passava pela janela, Clara pensou em Jonas. Ele certamente já havia acordado. Já devia ter percebido que elas haviam fugido. Estaria furioso, provavelmente quebrando a casa inteira. Mas não importava mais. Ela estava livre. A viagem durou 7 horas. Quando chegou em Pinicencintis, Campos Verde, já era meio da tarde. Clara desceu do ônibus com sua única mala e olhou ao redor. A cidade era maior do que esperava, movimentada, cheia de vida, perfeita para se esconder. Mas agora vinha a parte difícil. Ela precisava de um lugar para ficar, e rápido. Caminhou pelas ruas do centro, procurando pensões ou hotéis baratos. Seu dinheiro era limitado e precisava durar até conseguir um emprego. Cada centavo contava. Foi em uma rua lateral, quase desistindo, que ela viu uma placa, pendurada na janela de uma casa antiga. Aluga-se quarto. Clara respirou fundo e bateu na porta. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil abriu a porta. Posso ajudá-la, querida? Eu vi a placa, sobre o quarto. Clara tentou sorrir, mas sabia que sua aparência era deplorável. Olheiras profundas, roupas amassadas da viagem, cabelos desgrenhados. Quanto você cobra? A senhora olhou Clara de cima a baixo e, por um momento, Clara teve certeza de que ela fecharia a porta em sua cara. Mas então, algo se suavizou no olhar da mulher. Entre, querida, vamos conversar. A casa era simples, mas acolhedora. A senhora, que se apresentou como Maria, serviu café e pão com manteiga, enquanto Clara contava uma versão resumida de sua história. Não mencionou Jonas diretamente, apenas disse que estava fugindo de uma situação difícil e precisava recomeçar. Maria ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. O quarto custa R$ 500 por mês, ela disse finalmente. Inclui café da manhã e jantar. Você pode usar a cozinha quando quiser. Clara fez as contas mentalmente. Com o dinheiro que tinha, conseguiria pagar 3 meses de aluguel e ainda sobraria um pouco para comida e emergências. Tempo suficiente para encontrar um emprego. Eu aceito. Obrigada, Dona Maria. Pode me chamar só de Maria, querida. A senhora sorriu. E você não precisa me agradecer. Todas nós, mulheres, precisamos nos ajudar, não é mesmo? Havia algo no jeito que Maria disse aquilo que fez Clara perceber que ela sabia. Sabia exatamente do que Clara estava fugindo. Talvez porque ela mesma já tivesse fugido um dia. O quarto é no fim do corredor. Pequeno, mas confortável. Tem uma cama, um armário e uma janela que dá para o jardim. É seu por quanto tempo precisar. Clara sentiu as lágrimas voltarem. Bondade. Havia tanto tempo que ela não recebia bondade de alguém. Obrigada, ela sussurrou. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Maria segurou a mão de Clara com firmeza. Eu sei, querida. Acredite, eu sei. Naquela noite, deitada na cama estreita do quartinho nos fundos da casa de Maria, Clara ligou para Fernanda. A menina já havia chegado na casa da tia Helena e parecia animada, contando sobre a cidade pequena e os primos que não conhecia. Está tudo bem com você, mamãe? Fernanda perguntou. Clara olhou pela janela, vendo as estrelas no céu limpo. Está sim, meu amor. Está tudo bem.
E pela primeira vez em 15 anos, aquilo não era uma mentira. Mas a jornada estava apenas começando. Os primeiros dias em Campos Verde foram mais difíceis do que Clara imaginara. Acordava cedo todas as manhãs, tomava o café que Maria preparava com carinho e saía pelas ruas da cidade com currículos impressos em uma lan house barata. Batia de porta em porta, lojas, escritórios, restaurantes. A resposta era sempre a mesma. Não estamos contratando no momento. Ou, deixe seu currículo, entraremos em contato. Ninguém ligava. Ao final de cada dia, Clara voltava para casa com os pés doendo e o coração apertado. Seu dinheiro estava acabando mais rápido do que esperava. Precisava de um emprego, urgente. Nada hoje? Maria perguntava todas as noites, servindo o jantar. Clara balançava a cabeça, incapaz de falar sem que a voz falhasse. Na segunda semana, ela começou a pular refeições. Dizia a Maria que não estava com fome, que o café da manhã havia sido suficiente. Mas a verdade é que estava economizando cada centavo que podia. E a fome estava se tornando uma companheira constante. À noite, deitada na cama, ligava para Fernanda e fingia que estava tudo bem. Ria das histórias da filha, perguntava sobre os primos, sobre a escola nova, mas quando desligava o telefone, abraçava o travesseiro e chorava em silêncio. Como seria mãe se não conseguisse nem sustentar a si mesma? Foi no 25º dia que algo mudou. Clara estava sentada em um banco na praça central, comendo um pão que havia comprado com as últimas moedas que tinha no bolso, quando viu um anúncio no jornal que alguém havia deixado no banco ao lado. Contrata-se auxiliar de almoxarifado, edifício empresarial Torres Cinzas, apresentar-se na recepção. Clara pegou o jornal com as mãos trêmulas. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma oportunidade, talvez a única que teria. Levantou-se imediatamente e perguntou a um vendedor ambulante onde ficava o tal edifício. Ele apontou para 2 prédios espelhados no centro comercial da cidade, a cerca de 20 minutos a pé dali. Clara começou a caminhar, depois a correr. Não podia perder essa chance. Quando chegou ao edifício, estava ofegante e suada. A recepção era imponente, toda em mármore e vidro. Ela se sentiu pequena, deslocada. Suas roupas simples contrastavam com o luxo ao redor. "Posso ajudá-la?" A recepcionista perguntou, olhando Clara com desinteresse. "Eu vim por causa do anúncio. A vaga de auxiliar de almoxarifado." A recepcionista suspirou, como se aquilo fosse um grande incômodo. "12º andar, sala 1200. Pergunte pela... Senhora Rose." Clara agradeceu e entrou no elevador. Suas mãos suavam. Não podia estragar essa oportunidade. No 12º andar, encontrou a sala. Bateu na porta e uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos presos em um coque apertado e expressão severa, abriu. "Sim? Bom dia, meu nome é Clara. Vim pela vaga de auxiliar de almoxarifado." Rose olhou Clara de cima a baixo, seu olhar frio e calculista. "Experiência anterior?" "Sou formada em contabilidade. Trabalhei por 5 anos em um escritório antes de..." "Eu não perguntei sobre sua formação. Perguntei sobre experiência em almoxarifado." Clara engoliu em seco. "Não tenho experiência direta, mas aprendo rápido e..." "Todas dizem isso." Rose começou a fechar a porta. "Desculpe, mas preciso de alguém com experiência. Por favor." A palavra saiu desesperada e Clara odiou o som de sua própria voz, mas não havia escolha. "Eu realmente preciso deste emprego. Estou disposta a trabalhar dobrado, fazer horas extras, qualquer coisa. Só me dê uma chance." Rose parou a mão ainda na maçaneta. Ela estudou Clara por um longo momento. "Você tem referências?" Clara sentiu o coração afundar. Referências? Como teria referências se não trabalhava há 15 anos? "Não tenho referências profissionais recentes, mas posso trazer documentos, certificados." Sem referências, sem emprego. Rose finalmente fechou a porta. Clara ficou parada no corredor, olhando para a porta fechada. Sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, tentando respirar. Não podia desistir. Não agora. Bateu na porta novamente. Rose abriu, já irritada. "O que foi agora?"
Um mês, Clara disse, a voz mais firme do que se sentia. Me dê um mês de experiência. Me pague menos, se for necessário. Apenas uma chance de provar que posso fazer o trabalho. Se eu não for boa o suficiente, você me dispensa sem custo algum. Rose franziu a testa. Era loucura. Clara sabia disso, mas estava desesperada. Rose suspirou, mas algo na determinação de Clara pareceu tocá-la. Ou talvez ela apenas visse uma oportunidade de ter mão de obra mais barato por um mês. Está bem. Você começa amanhã às 7 da manhã. Não se atrase. E se não der conta do trabalho, está fora. Entendido? Entendido. Muito obrigada, Sra. Rose. A senhora não vai se arrepender. Veremos. Rose fechou a porta novamente. Clara saiu do prédio em uma mistura de alívio e pânico. Conseguira o emprego, mas agora precisaria sobreviver com um mês sem salário. Como faria isso? Quando chegou em casa, Maria estava na cozinha preparando o jantar. Como foi hoje? Clara sorriu pela primeira vez em semanas. Consegui um emprego. Maria largou a colher e abraçou Clara com força. Eu sabia que você conseguiria. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara em Campos Verde, Clara dormiu com um pouco de esperança no coração. Mas a realidade seria muito mais cruel do que ela imaginava. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Clara levantou-se rapidamente, tomou banho e vestiu sua melhor roupa, que na verdade era uma calça jeans e uma blusa branca simples. Olhou-se no espelho e tentou se convencer de que estava apresentável. Maria já estava acordada e havia preparado um café reforçado. Coma bem, querida. Você vai precisar de energia. Clara comeu devagar, saboreando cada pedaço de pão com manteiga. Não sabia quando seria sua próxima refeição decente. Chegou ao edifício às 6:45, 15 minutos de antecedência. Rose já estava lá, com a mesma expressão severa de sempre. Pontual, bom começo. Ela entregou a Clara um crachá temporário. Siga-me. O almoxarifado ficava no subsolo do edifício. Era um espaço amplo, repleto de prateleiras altas, cheias de caixas, materiais de escritório, equipamentos. Rose explicou rapidamente as funções: organizar materiais, fazer inventário, atender solicitações dos outros departamentos, limpar e manter tudo em ordem. E mais uma coisa, Rose disse, olhando Clara nos olhos. Aqui embaixo, você não é contadora. Você não é nada além de uma auxiliar, entendeu? Clara assentiu, engolindo a humilhação. Entendi. Os primeiros dias foram exaustivos. Clara subia e descia escadas carregando caixas pesadas. Suas mãos, que antes datilografavam números em calculadoras, agora estavam cheias de calos e arranhões. Suas costas doíam, seus pés sangravam dentro dos sapatos velhos. Mas o pior não era o trabalho físico, era a forma como era tratada. Rose não perdia a oportunidade de humilhá-la na frente dos outros funcionários. Se Clara cometia um pequeno erro, era repreendida aos gritos. Se fazia algo certo, nunca recebia elogios. Você é lenta demais, Rose gritava. Minha avó de 80 anos seria mais rápida que você. Clara abaixava a cabeça e continuava trabalhando. Os outros funcionários do escritório a tratavam como se fosse invisível. Quando ela subia para entregar materiais, passavam por ela sem sequer um cumprimento. Uma vez, ouviu duas secretárias comentando sobre ela. Coitada, deve estar desesperada para aceitar trabalhar por tão pouco. Ou é muito burra para aceitar. As palavras doíam mais do que qualquer dor física. À noite, quando ligava para Fernanda, fingia que estava tudo maravilhoso. Como está o trabalho, mamãe? Ótimo, meu amor. As pessoas são gentis e estou aprendendo muito. Mentiras, todas mentiras. Mas Fernanda não precisava saber. Na terceira semana, Clara desmaiou no almoxarifado. Não comia direito há dias, sobrevivendo apenas com o café da manhã que pôs. Maria preparava e alguns pedaços de pão que levava escondido na bolsa. Quando acordou, estava deitada no chão frio, com Rose olhando para ela com desdém. Se não aguenta o trabalho, pode ir embora. Clara levantou-se com dificuldade, a cabeça ainda girando. Eu aguento. Então pare de drama e volte ao trabalho. Naquela noite, Maria percebeu como Clara estava magra. Você não está se alimentando direito, está?
Clara tentou negar, mas Maria não era tola. A partir de hoje, você vai levar marmita para o trabalho. E não aceito desculpas. Maria, eu não posso... Não estou pedindo sua opinião, Clara. Estou dizendo o que vai acontecer. Maria segurou as mãos de Clara. Você não está sozinha, entende? Deixe-me ajudar. Clara abraçou Maria e chorou. Chorou pela bondade inesperada, pela humilhação no trabalho, pela saudade de Fernanda, por tudo o que havia perdido e por tudo que ainda estava tentando conquistar. No 28º dia de trabalho, sexta-feira, Rose chamou Clara em sua sala. Segunda-feira você começa a receber. Salário mínimo, nada de extras. Pegue ou largue. Era pouco. Muito pouco. Mas era alguma coisa. Eu aceito. Obrigada. Rose acenou com a mão, dispensando-a. Pode ir. E Clara? Sim? Você trabalhou bem. Continue assim. Era o mais próximo de um elogio que Clara receberia. E naquele momento, foi suficiente. Quando saiu do edifício naquela tarde, Clara olhou para o céu nublado e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, não ainda. Mas era uma centelha de dignidade. Ela havia sobrevivido ao mês mais difícil de sua vida, mas o destino ainda tinha uma surpresa cruel reservada para ela. Enquanto esperava no ponto de ônibus, com a marmita vazia que Maria havia preparado na bolsa, um homem de capuz se aproximou. Me dá a bolsa, rápido. Clara olhou para ele paralisada. Por favor, não. Eu não tenho dinheiro, O homem puxou uma faca. Eu disse, me dá a bolsa. Com as mãos trêmulas, Clara entregou a bolsa. Dentro estava seu celular e os únicos R$ 50 que tinha. O homem correu, desaparecendo na esquina. Clara ficou ali parada, em choque. Seu celular. Como falaria com Fernanda agora? Como a filha saberia que ela estava bem? As lágrimas vieram, quentes e amargas. Ela caiu de joelhos ali mesmo no ponto de ônibus, sem forças para mais nada. Não tinha dinheiro para o ônibus, teria que caminhar. Levantou-se com dificuldade e começou a andar. Eram quase 10 quilômetros até a casa de Maria. Seus pés já doíam antes, mesmo de começar. Mas não havia escolha. Nunca havia. Clara começou a longa caminhada para casa, enquanto a noite caía sobre Campos Verde. Clara caminhou por 3 horas, sob o céu cada vez mais escuro. Seus pés sangravam dentro dos sapatos, cada passo era uma agonia. As ruas começaram a esvaziar conforme a noite avançava, e ela se viu sozinha, apenas com o som de seus próprios passos e a respiração ofegante. Quando finalmente chegou à casa de Maria, eram quase 10 da noite. A senhora a esperava, na porta, preocupada. Meu Deus, Clara, onde você estava? Eu estava prestes a chamar a polícia. Clara desabou nos braços de Maria, exausta demais para falar. Me assaltaram, ela conseguiu dizer finalmente. Levaram minha bolsa, meu celular, tudo. Maria a ajudou a entrar, preparou um banho quente e cuidou dos pés machucados de Clara. Naquela noite, Clara dormiu como não dormia há semanas, vencida pelo cansaço físico e emocional. No sábado de manhã, Clara acordou com o corpo inteiro doendo. Maria insistiu que ela descansasse, mas Clara precisava de um novo celular. Precisava falar com Fernanda. Usou parte do dinheiro que havia guardado para emergências e comprou o aparelho mais barato que encontrou. Quando finalmente ligou para a filha, Fernanda a atendeu chorando. Mamãe, eu tentei te ligar ontem à noite. Por que você não atendeu? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Está tudo bem, meu amor. Meu celular quebrou, mas já comprei outro. Está tudo bem. Mais uma mentira para proteger a filha. No domingo, Clara tentou se preparar mentalmente para a semana que começaria. Segunda-feira seria seu primeiro dia recebendo salário integral, um recomeço de verdade. Mas quando acordou na segunda-feira, algo estava diferente. O céu estava carregado, nuvens negras cobriam a cidade inteira. O vento soprava forte, dobrando as árvores. Vai ter temporal, Maria disse, olhando pela janela. Grande. Acho melhor você não sair hoje. Não posso faltar no trabalho. Rose me mataria. Clara saiu de casa às 6 da manhã, mas mal havia andado 2 quarteirões quando a chuva começou. Não era uma chuva comum. Era um dilúvio.
Em questão de minutos, ela estava completamente encharcada. Tentou se abrigar em uma marquise, mas a chuva caía em cortinas tão densas que era impossível ver 2 metros à frente. As ruas começaram a alagar rapidamente. Clara sabia que deveria voltar, mas já estava no meio do caminho e precisava chegar ao trabalho. Continuou andando, lutando contra o vento e a água que já chegava aos seus tornozelos. O frio era penetrante, seus dentes batiam descontroladamente. Quando finalmente chegou ao edifício, estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. O porteiro, um senhor de idade chamado seu Alberto, a viu pela porta de vidro e correu para abrir. "Minha nossa, menina, o que você está fazendo aqui? O expediente foi cancelado. Não avisaram você?" Clara olhou para ele, confusa, a água escorrendo pelo rosto. "Cancelado?" O temporal estava previsto desde ontem. A empresa mandou mensagem para todo mundo ontem à noite, avisando que hoje não haveria trabalho. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Tinha comprado um celular novo apenas no sábado. Não estava nos grupos de mensagem da empresa ainda. Ninguém havia se dado ao trabalho de ligar para avisá-la pessoalmente. Ela havia atravessado a cidade debaixo de um temporal, arriscado sua vida, tudo para nada. "Você não pode voltar para casa com esse tempo", seu Alberto disse preocupado. "Entre-se. Aqueça um pouco." Clara entrou no saguão pingando água por todo lado. Seu Alberto trouxe algumas toalhas velhas. "Vai para o banheiro, tenta se secar um pouco. Vou fazer um café." Clara subiu até o 12º andar com as pernas bambas. Entrou em uma das salas vazias e fechou a porta. Sentou-se em uma cadeira e, finalmente, permitiu-se sentir tudo o que havia segurado. A humilhação, o cansaço, a dor, a solidão. E chorou. Chorou por tudo que havia perdido. Pela mulher que um dia fora e que Jonas destruíra. Pela filha que estava longe. Pela fome que sentia constantemente. Pela dignidade que tentava recuperar pedaço por pedaço. "Por que é tão difícil?" Ela sussurrou para a sala vazia. "Por que tem que ser tão difícil?" Foi quando ouviu passos no corredor. Clara se encolheu na cadeira tentando se esconder. Não queria que ninguém a visse assim, destruída, chorando como uma criança. Os passos pararam na frente da porta. Clara prendeu a respiração. Através da fresta da porta, ela viu uma figura masculina. Alto, terno impecável, cabelos grisalhos nas têmporas. Ele olhou para dentro da sala por um momento. Viu Clara ali, encolhida e tremendo. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Então ele se afastou, e Clara ouviu seus passos se distanciando pelo corredor. Ela fechou os olhos aliviada. Pelo menos, ele tivera a decência de não fazer perguntas, de não transformar sua humilhação em um espetáculo público. Mas 5 minutos depois, os passos voltaram. Clara se enrijeceu quando a porta se abriu. O homem estava parado ali, segurando uma xícara de café fumegante e um cobertor. "Desculpe incomodar", ele disse, a voz baixa e gentil. "Mas pensei que você pudesse precisar disso." Clara olhou para ele, surpresa demais para falar. Ele entrou na sala e colocou o café e o cobertor na mesa ao lado dela. "O porteiro me disse que você veio trabalhar sem saber que o expediente havia sido cancelado." Ele fez uma pausa. "Isso não deveria ter acontecido. Alguém deveria ter te avisado." Clara ainda não conseguia falar. Quem era aquele homem? Por que estava sendo gentil com ela? "Você está com frio", ele continuou. "Use o cobertor. O café está quente. Vai ajudar." E então, fazendo algo que Clara não esperava, ele puxou uma cadeira e sentou-se a uma distância respeitosa. "Quer conversar sobre o que está acontecendo?" Clara limpou as lágrimas com as costas da mão, ainda tremendo de frio. Pegou o cobertor e envolveu-se nele, sentindo o calor começar a penetrar em seus ossos gelados. O café fumegante estava ao seu alcance, mas ela hesitou em pegá-lo. "Está tudo bem", ela disse finalmente, a voz rouca. "Eu não quero incomodar. O senhor pode ir. Eu vou ficar bem." O homem inclinou a cabeça, estudando-a com olhos que pareciam ver mais do que Clara gostaria de revelar. "Meu nome é Sebastian", ele disse suavemente. "E você não está incomodando." Clara assentiu fracamente, mas não disse seu nome. Manteve os olhos baixos, envergonhada de estar naquele estado na frente de um estranho. "Beba o café",
Sebastian insistiu gentilmente. Você está tremendo. Clara obedeceu, pegando a xícara com as mãos trêmulas. O líquido quente desceu por sua garganta como um abraço, e ela sentiu as lágrimas ameaçarem voltar pela simples gentileza daquele gesto. Quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou, mantendo a voz neutra, sem pressão. 1 mês. Hoje seria meu primeiro dia, recebendo. Clara não sabia por que estava dizendo aquilo. Talvez porque ele fosse um estranho. Talvez porque estava cansada demais para manter as aparências. Sebastian franziu a testa. Primeiro dia recebendo? Você trabalhou 1 mês sem salário? Clara assentiu, ainda olhando para a xícara em suas mãos. Era a única forma de conseguir o emprego. Eu não tinha referências, não tinha experiência. Foi o acordo que fiz com a Sra. Rose. Ela viu algo mudar na expressão dele. Raiva, talvez, mas controlada. E como tem sido? O trabalho, quero dizer. E então, sem entender bem o porquê, Clara começou a falar. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a gentileza inesperada. Ou talvez fosse simplesmente porque ela não aguentava mais carregar tudo sozinha. Contou sobre as humilhações constantes de Rose, sobre os outros funcionários que a tratavam como se fosse invisível, sobre o assalto na sexta-feira, sobre ter caminhado 10 quilômetros para casa porque não tinha dinheiro para o ônibus, sobre acordar com fome todos os dias e fingir que estava tudo bem quando ligava para filha. Não contou sobre Jonas. Algumas feridas eram profundas demais para compartilhar com um estranho. Sebastian ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando ela finalmente terminou, exausta pela própria confissão, ele ficou quieto por um longo momento. Sinto muito, ele disse finalmente. Sinto muito pelo que você está passando. Ninguém deveria ter que trabalhar em condições assim. Ninguém deveria ser tratado dessa forma. Clara deu de ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. É a vida. A gente faz o que precisa fazer para sobreviver. Não, Sebastian disse firmemente. Não é assim que deveria ser. Você merece dignidade. Você merece respeito. As palavras atingiram Clara como um soco no peito. Dignidade. Respeito. Quando foi a última vez que alguém lhe dissera que ela merecia essas coisas? Obrigada, ela sussurrou. Pelo café, pelo cobertor, por ouvir. Sebastian levantou-se, mas antes de sair, virou-se para ela. Como é seu nome? Clara. Clara, ele repetiu, como se estivesse guardando o nome na memória. As coisas vão melhorar. Eu prometo que vão. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Clara ficou ali sentada, ainda envolta no cobertor, segurando a xícara vazia. Não sabia quem era aquele homem, mas pela primeira vez em muito tempo, alguém a fizera sentir-se humana novamente. O temporal continuou pelo resto do dia. Clara esperou na sala até a chuva diminuir o suficiente para que pudesse voltar para casa. Seu Alberto lhe ofereceu dinheiro para o táxi, mas ela recusou. Já devia muitas gentilezas. Não queria dever mais. Quando chegou em casa, Maria a recebeu com um abraço apertado. Você está louca, menina. Sair com esse tempo. Eu não sabia que o expediente tinha sido cancelado, Clara explicou, deixando-se ser guiada para um banho quente. Naquela noite, deitada na cama, Clara pensou em Sebastian, em seus olhos gentis, na forma como ele a ouvira sem julgamento, na promessa que fizera. As coisas vão melhorar. Clara queria acreditar. Precisava acreditar. Na terça-feira ela voltou ao trabalho. O temporal havia passado, deixando a cidade limpa e brilhante sob o sol. Clara desceu ao almoxarifado, preparando-se para mais um dia de humilhações. Mas Rose estava diferente, menos hostil, quase nervosa. Clara, ela disse quando a viu. Preciso falar com você. Clara sentiu o coração acelerar. Será que ia ser demitida? Será que alguém descobrira que ela havia contado sobre as condições de trabalho? Sim, senhora. Rose respirou fundo. Houve algumas mudanças nas políticas da empresa. A partir de hoje, você receberá retroativamente pelo mês que trabalhou sem salário. E haverá treinamentos mensais obrigatórios sobre respeito no ambiente de trabalho para todos os supervisores. Clara piscou confusa. Eu não entendo.
Nem eu entendo completamente, Rose admitiu, parecendo irritada. Mas as ordens vieram de cima, muito de cima. Então é isso, você receberá o pagamento até o fim da semana. Clara saiu do escritório de Rose atordoada. Ordens de cima, muito de cima. Foi só 2 dias depois, quando estava entregando materiais no 18º andar, que ela viu Sebastian entrando em uma sala de reuniões. Todos os executivos ao redor cumprimentando-o com deferência. Uma placa na porta. CEO Sebastian Nogueira. O sangue de Clara congelou. Ela havia desabafado sobre a empresa para o dono da empresa. Clara ficou paralisada no corredor, observando Sebastian através do vidro da sala de reuniões. Ele estava conversando com outros executivos, gesticulando enquanto explicava algo em um quadro branco. Tinha uma presença comandante, segura, completamente diferente do homem gentil que havia se sentado com ela durante o temporal. Você vai ficar aí parada o dia todo? A voz de Lúcia, sua colega de trabalho, a tirou do transe. Clara virou-se rapidamente, o rosto queimando de vergonha. Lúcia, quem é aquele homem? Lúcia seguiu o olhar de Clara e seus olhos se arregalaram. Você não... sabe? Aquele é Sebastian Nogueira, o dono de tudo isso aqui. Ela baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Dizem que ele é bilionário. Herdou a empresa do pai há 10 anos e triplicou o valor dela. É sério, discreto, nunca se envolve em escândalos. E separado há 5 anos. As mulheres daqui vivem tentando chamar a atenção dele, mas ele nem olha. Clara sentiu o estômago revirar. Ela havia reclamado da empresa, das condições de trabalho, de tudo, para o próprio dono. Como havia sido tão idiota? Você está bem? Ficou pálida? Lúcia perguntou, preocupada. Estou. Só esqueci o que vim fazer aqui. Clara desceu as escadas correndo, seu coração batendo descompassado. Precisava se esconder. Precisava evitar Sebastian a todo custo. A vergonha era quase física, queimando suas bochechas. Nos dias seguintes, Clara fazia de tudo para não cruzar com ele. Se via Sebastian no corredor, mudava de direção. Se o elevador parava e ele estava dentro, inventava uma desculpa para pegar. Outro estava constantemente em alerta como um animal acuado. Mas Sebastian tinha outros planos. Na sexta-feira, ao final do expediente, Clara estava saindo do edifício quando ouviu seu nome. Clara. Ela congelou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Virou-se devagar. Sebastian estava parado ao lado de um carro preto e luxuoso, as mãos nos bolsos, um sorriso gentil no rosto. Posso falar com você por um momento? Clara olhou ao redor, nervosa. Alguns funcionários passavam, lançando olhares curiosos na direção deles. Eu preciso ir pegar o ônibus. Eu sei. Por isso vim te oferecer uma carona. Não, obrigada. Eu não quero incomodar. Sebastian deu um passo em direção a ela, mantendo uma distância respeitosa. Você não está incomodando, Clara. Eu gostaria de conversar com você. Só alguns minutos, por favor. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que Clara não conseguia ignorar. Contra seu melhor julgamento, ela assentiu. O interior do carro era tão luxuoso que Clara tinha medo de tocar em alguma coisa. Sebastian entrou do outro lado, mantendo uma distância confortável. Para onde? O motorista perguntou. Clara deu o endereço de Maria, ainda tensa. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas, Sebastian virou-se para ela. Você está me evitando. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Clara abaixou o olhar. Eu não sabia quem você era. Quando conversei com você naquele dia, se soubesse, nunca teria sido honesta. Nunca teria me contado a verdade sobre o que estava acontecendo na minha própria empresa. Sebastian inclinou-se ligeiramente. Clara, você me fez um favor. Você me mostrou coisas que eu deveria ter visto há muito tempo. Eu reclamei da sua empresa. Falei mal de uma funcionária sua. Você me contou a verdade. E por causa disso, mudanças estão sendo feitas. Rose foi advertida. Novos protocolos de recursos humanos estão sendo implementados. Você ajudou não só a si mesma, mas a outros funcionários que podem ter passado pelo mesmo. Clara sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Não sabia como processar aquilo.
Por que você está fazendo isso? Por que está sendo tão gentil comigo? Sebastian ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque quando olhei para você naquele dia, tremendo de frio e chorando sozinha naquela sala, vi alguém que estava lutando com tudo que tinha apenas para sobreviver. Vi coragem, vi força. E pensei que, se tivesse a chance de ajudar, mesmo que fosse só um pouco, eu deveria fazer isso. As lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosamente pelo rosto de Clara. Eu não sou forte. Eu sou fraca. Sempre fui. Não. A voz de Sebastian era firme. Uma mulher fraca teria desistido. Uma mulher fraca não teria atravessado a cidade sob um temporal apenas para ir trabalhar. Uma mulher fraca não teria aceitado trabalhar um mês sem salário só para ter uma chance. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, Clara. Mesmo que não consiga ver isso ainda. O carro parou na frente da casa de Maria. Clara limpou as lágrimas rapidamente. Obrigada pela carona e por tudo. Quando ela foi abrir a porta, Sebastian a chamou novamente. Clara, posso te fazer uma pergunta? Ela virou-se, esperando. Por que você está aqui? Em Campos Verde, quero dizer. Você claramente não é daqui. Você é formada, qualificada. O que a trouxe para cá? Clara sentiu o peso da pergunta. Não podia contar a verdade completa. Não ainda. Eu precisava recomeçar. Longe de algumas coisas. Sebastian assentiu como se entendesse que havia mais do que ela estava disposta a compartilhar. Todos nós precisamos recomeçar às vezes. Não há vergonha nisso. Quando Clara entrou em casa, Maria estava na janela, tendo obviamente testemunhado tudo. Quem era aquele homem no carro chique? Meu chefe, Clara respondeu, ainda processando a conversa. Seu chefe te dá carona para casa? É uma longa história. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Pensava em Sebastian, na gentileza em seus olhos, na forma como ele a fizera sentir-se vista, valorizada. Mas também pensava em Jonas, em como ele também havia sido gentil no começo, em como ela havia confiado antes e como aquilo a destruíra. Não podia deixar a guarda baixar, não de novo, mas uma parte pequena dela, uma parte que pensava estar morta, sussurrava. E se desta vez fosse diferente? As semanas seguintes trouxeram mudanças que Clara nunca imaginara possíveis. Na segunda-feira seguinte foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. Seu coração disparou, temendo o pior, mas o que encontrou foi completamente diferente. Clara, temos uma proposta para você, a gerente de RH disse sorrindo. Gostaríamos de transferi-la para o departamento financeiro, como assistente contábil. O salário seria 3 vezes o que você recebe agora e haveria oportunidades de crescimento. Clara ficou sem palavras. Mas eu não tenho experiência recente. Faz mais de 10 anos que não. Trabalho com contabilidade. Suas credenciais são excelentes e o Sr. Nogueira pessoalmente recomendou que aproveitássemos seu potencial. Ele acredita que você está desperdiçada no almoxarifado. Lágrimas de gratidão encheram os olhos de Clara. Sebastian estava fazendo isso por ela, dando-lhe uma chance de ser quem ela realmente era. Aceitou a proposta sem hesitar. Rose não ficou feliz com a notícia, mas não havia nada que pudesse fazer. Clara deixou o almoxarifado com a cabeça erguida pela primeira vez em meses. Seu novo trabalho era desafiador, mas ela amava cada momento. Seus dedos voltavam a dançar sobre os números com uma familiaridade reconfortante. Sua mente, adormecida por tanto tempo, despertava novamente. E então havia Sebastian. Ele começou a aparecer no departamento financeiro com mais frequência, sempre com uma desculpa profissional, mas Clara percebia os olhares. A forma como ele sorria quando a via, como encontrava razões para conversar com ela. Uma tarde, ele a convidou para almoçar. Apenas para discutir seu progresso no novo cargo, ele disse, mas havia algo mais em seus olhos. Clara hesitou. Seu coração dizia sim, mas sua cabeça gritava perigo. Não sei se é apropriado. O senhor é meu chefe. Sebastian, ele corrigiu suavemente.
E seria apenas uma refeição, Clara, entre duas pessoas que gostariam de se conhecer melhor. Ela recusou. Não por não querer, mas por medo. Medo de que, se permitisse, ela cairia. E a queda poderia destruí-la novamente. Mas Sebastian era persistente. Não de forma pressionadora, mas gentil. Enviava mensagens educadas perguntando se ela havia almoçado. Oferecia caronas quando chovia. E Clara, apesar de todo o seu medo, sentia as paredes que havia construído ao redor do coração começarem a rachar. Foi durante esse período que ela finalmente se sentiu segura o suficiente para trazer Fernanda de volta. A emoção do reencontro foi avassaladora. Clara abraçou a filha no terminal de ônibus, chorando abertamente, sem se importar com quem estivesse olhando. "Você está tão magra, mamãe", Fernanda disse, tocando o rosto da mãe com preocupação. "Estou bem agora, meu amor. Estou bem." Maria preparou um jantar especial para celebrar a chegada de Fernanda. A menina se adaptou rapidamente à nova vida, matriculada em uma escola próxima, fazendo novos amigos. E pela primeira vez, Clara se permitiu pensar: talvez possamos ser felizes aqui. Foram 3 meses após sua promoção que Sebastian a convidou novamente para jantar. Desta vez, Clara sabia que não era apenas uma refeição de trabalho. Era um convite real, pessoal. E desta vez, depois de tanto resistir, ela aceitou. O restaurante era elegante demais e Clara se sentiu deslocada em seu vestido simples. Mas Sebastian a olhou como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo. "Você está linda", ele disse quando a viu. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Sebastian falou sobre seu casamento desfeito, sobre como ele e a ex-esposa haviam crescido em direções diferentes, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de pessoas. "E você?", ele perguntou. "O que a trouxe realmente para Campos Verde?" Clara respirou fundo. Era hora de contar, pelo menos parte da verdade. "Eu era casada, por 15 anos. Sua voz tremeu ligeiramente. Meu marido era violento. Ele me fazia sentir pequena, insignificante. Me isolou do mundo, me tirou tudo que eu era. Uma noite, eu decidi que não podia mais aceitar ser tão maltratada. Então peguei minha filha e fugi." Ela viu a dor nos olhos de Sebastian, raiva também, mas não pena, e era isso que ela precisava. "Você é a mulher mais corajosa que conheço", ele disse, pegando sua mão por sobre a mesa. O toque enviou uma onda de calor pelo corpo de Clara. Fazia tanto tempo que não sentia isso. Tanto tempo que não permitia a si mesma sentir. "Tenho medo", ela admitiu. "Medo de confiar novamente. Medo de que, se eu me permitir sentir algo, eu me machuque ainda mais." "Eu também tenho medo", Sebastian confessou. "Mas eu gostaria de tentar, se você deixar." Clara olhou para ele, para aquele homem que a vira no seu pior momento e não fugira, que a ajudara sem pedir nada em troca, que a olhava como se ela valesse alguma coisa. "Eu gostaria disso também." O sorriso dele iluminou todo o restaurante. Quando Sebastian a levou para casa naquela noite, ele não tentou beijá-la. Apenas segurou sua mão e disse: "Obrigado por me dar uma chance." Clara entrou flutuando, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Mas no fundo da noite, quando todos dormiam, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. "Achou que podia fugir de mim, Clara? Eu sempre te encontro. Sempre. Jonas." Seu passado acabara de encontrá-la. E a felicidade que ela estava começando a construir estava prestes a desmoronar. Clara ficou olhando para a mensagem, seu corpo inteiro tremendo. As letras na tela pareciam pulsar, ameaçadoras, arrancando-lhe todo o ar dos pulmões. Jonas. Depois de todos esses meses ele a havia encontrado. Como? Como ele descobrira onde ela estava? Seus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Quis responder, quis gritar, quis bloqueá-lo imediatamente, mas ficou paralisada, como sempre ficara na presença dele. "Não", ela sussurrou para o quarto escuro. "Não mais." Bloqueou o número com mãos trêmulas e abraçou os joelhos contra o peito, tentando controlar a respiração. Não podia entrar em pânico. Precisava pensar.
Precisava proteger Fernanda. Mas o sono não veio naquela noite. Cada som na casa a fazia pular. Cada sombra na parede era Jonas vindo buscá-la. Nos dias seguintes, Clara estava constantemente em alerta. Olhava por sobre o ombro nas ruas. Verificava 2 vezes se a porta estava trancada. Acompanhava Fernanda até a escola e a buscava pessoalmente todos os dias. "Mãe, o que está acontecendo?" Fernanda perguntou uma manhã. "Você está agindo estranha." "Nada, meu amor. Só estou sendo cuidadosa." Mas Fernanda não era tola. Ela tinha 13 anos e havia crescido na casa de Jonas. Sabia reconhecer medo. "É o papai, não é? Ele descobriu onde estamos." Clara não conseguiu mentir. "Sim, mas eu não vou deixar que ele nos machuque. Nunca mais." Sebastian notou a mudança também. Clara começou a recusar seus convites para almoçar. Evitava contato visual. Estava sempre tensa, sempre vigilante. Uma tarde, ele a chamou em sua sala. "Clara, o que está acontecendo? Você está diferente." "Está tudo bem, só estou cansada." "Não minta para mim." Sua voz era firme, mas gentil. "Algo está te assustando, deixe-me ajudar." Clara quis contar. Quis desabar nos braços dele e pedir proteção. Mas uma parte dela, a parte ferida e quebrada, sussurrava que ela não podia confiar em ninguém, que apenas ela poderia se proteger. "Eu preciso resolver isso sozinha." "Você não precisa estar sozinha em nada, Clara." Mas ela já estava saindo, fechando a porta antes que as lágrimas caíssem. Foi na sexta-feira, ao final do expediente, que tudo mudou. Clara estava caminhando para a rua quando sentiu aquela presença familiar e aterrorizante. Virou-se e o viu. Jonas estava encostado em um carro, os braços cruzados, um sorriso cruel no rosto. Ele não havia mudado. Ainda tinha aquela expressão de superioridade, aquele olhar que a fazia sentir-se pequena. "Olá, Clara." Ela congelou. Seu primeiro instinto foi correr, mas suas pernas não obedeciam. "Como você me encontrou? Você realmente achou que seria tão fácil fugir de mim?" Jonas deu um passo em direção a ela. "Contratei um detetive. Custou caro, mas valeu a pena. Queria ver até onde você chegaria nessa palhaçada." "Fique longe de mim." Clara tentou soar firme, mas sua voz traiu o medo. "Ou o quê? Você vai fazer o quê?" Ele riu, aquele riso frio que ela conhecia tão bem. "Você não é nada sem mim, Clara. Olhe para você, trabalhando como uma empregadinha qualquer. Isso é o melhor que conseguiu?" Algo dentro de Clara estremeceu. Mas não era medo. Era raiva. Raiva de todos os anos desperdiçados. Raiva de todas as vezes que ela se curvou, que se calou, que aceitou. "Eu sou mais sem você do que jamais fui com você," ela disse. E desta vez, sua voz não tremeu. Jonas estreitou os olhos, surpreso pela resposta. "Você acha que pode me falar assim? Acha que porque fugiu para esta cidade ridícula, porque conseguiu um emprego miserável, agora é forte?" Ele avançou mais, invadindo seu espaço pessoal. "Você é minha esposa. Fernanda é minha filha. E vocês vão voltar para casa comigo. Hoje, não." Clara deu um passo para trás, mas manteve os olhos fixos nele. "Nós não somos suas. Nunca mais seremos." Foi quando Jonas agarrou seu braço com força, as unhas cravando em sua pele. "Você vai fazer o que eu mandar, como sempre fez. Tire as mãos dela, agora." A voz veio de trás de Clara, grave e ameaçadora. "Sebastian." Jonas olhou por cima do ombro de Clara e viu o homem alto, de terno impecável, caminhando em direção a eles com passos firmes e decididos. "Quem diabos é você?" "Alguém que está te dizendo para soltar o braço dela, antes que eu faça isso por você." Jonas soltou Clara e deu um passo em direção a Sebastian, peito estufado. "Ela é minha esposa. Isso não é da sua conta." "Ex-esposa." Sebastian colocou-se entre Clara e Jonas. "E é da minha conta quando vejo um homem agredindo uma mulher no meu estacionamento." Jonas olhou de Sebastian para Clara e ela viu o momento em que ele conectou os pontos. Viu o ciúme queimar em seus olhos. "Entendi. Você já tem outro. Que rápida, Clara. Sempre soube que você era uma..." Sebastian agarrou Jonas pela gola da camisa antes que ele pudesse terminar a frase. "Cuidado com o que vai dizer. Você não quer me testar." "Ou o quê?"
Você vai me bater? Jonas tentou soar confiante, mas Clara viu o medo em seus olhos. Sebastian o soltou, mas manteve-se próximo, intimidador. Não, mas vou usar todo o recurso legal disponível para garantir que você nunca mais chegue perto dela ou da filha dela novamente. Tenho dinheiro, suficiente para manter você preso em processos judiciais pelo resto da sua vida, e conexões suficientes para garantir que cada empresa em um raio de 500 quilômetros saiba exatamente que tipo de homem você é. Jonas recuou, percebendo que havia encontrado alguém que não se intimidava com ele. Isso não acabou, ele disse para Clara, tentando recuperar alguma autoridade. Você ainda é minha esposa. Não por muito tempo, Clara respondeu, e pela primeira vez em 15 anos, olhou Jonas nos olhos sem medo. Vou entrar com o divórcio, e você vai assinar os papéis, porque se não assinar, vou expor cada brutalidade, cada humilhação, cada agressão que sofri, e daí não vai sobrar nada da sua preciosa reputação. Jonas olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha, e Clara percebeu que era exatamente isso que ela era agora. Uma estranha para o homem que tentara destruí-la. Você vai se arrepender disso, ele disse, mas já estava recuando para o carro. A única coisa de que me arrependo, Clara disse, é não ter feito isso há 15 anos. Jonas entrou no carro e acelerou, os pneus cantando no asfalto. Quando ele sumiu, Clara sentiu as pernas falharem. Sebastian a segurou antes que caísse. Eu te protejo, ele sussurrou em seu ouvido. Enquanto você precisar, eu te protejo. E pela primeira vez, Clara se permitiu ser protegida. Clara passou o fim de semana entre o medo e uma estranha sensação de vitória. Pela primeira vez, havia enfrentado Jonas e não se curvado. Havia olhado nos olhos do homem que a aterrorizara por 15 anos e não tremera. Mas ela sabia que Jonas não desistiria tão facilmente. Na segunda-feira, Sebastian a chamou em sua sala. Havia outra pessoa lá, uma mulher de aproximadamente 50 anos, elegante e com um olhar afiado. Clara, esta é a doutora Mariana Ferreira, minha advogada pessoal. A advogada estendeu a mão com um sorriso gentil. É um prazer conhecê-la, Clara. Sebastian me contou sobre sua situação. Gostaria de ajudá-la se você permitir. Clara olhou de Sebastian para a advogada, tentando processar o que estava acontecendo. Eu não posso pagar uma advogada, ela disse baixinho. Não estou cobrando, doutora Mariana respondeu. Considere um favor a um velho amigo. Ela olhou para Sebastian com carinho. E porque acredito que toda mulher tem direito à liberdade. Clara sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente. Por que essas pessoas estavam sendo tão gentis com ela? Eu não sei o que dizer. Diga sim. Sebastian pediu suavemente. Deixe-nos ajudar. E Clara, cansada de carregar tudo sozinha, finalmente cedeu. Sim, por favor, me ajudem. Os dias seguintes foram um turbilhão de papeladas, depoimentos e preparações legais. Doutora Mariana era implacável, construindo um caso sólido não apenas para o divórcio, mas para garantir que Jonas nunca mais pudesse se aproximar de Clara ou Fernanda. Temos testemunhas? A advogada perguntou durante uma das reuniões. Clara pensou em todas as vezes que chegara, machucada ao mercado, na farmácia onde comprava pomadas para hematomas, nos vizinhos que certamente ouviam os gritos. Acho que sim. Então vamos encontrá-las. Foi durante esse período que Jonas atacou novamente, não fisicamente, mas de uma forma que Clara não esperava. Ele começou a ligar para Fernanda. A menina estava na escola quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu. A voz do pai veio do outro lado, suave e manipuladora. Minha linda, sinto tanto sua falta. Fernanda ficou em silêncio, conflitada. Por mais que ele fosse violento com Clara, Jonas nunca havia sido diretamente violento com ela. E uma parte dela, a parte que ainda era criança, ansiava pelo pai. Sua mãe está te manipulando, você sabe disso, não sabe? Ela me pintou como um monstro, mas você me conhece. Você sabe que eu te amo. Você machucava a mamãe, Fernanda disse, a voz tremendo. Eu e sua mãe tínhamos problemas, é verdade, mas isso é entre adultos. Você não deveria estar no meio disso.
Volte para casa, minha filha. Você pode visitar sua mãe quando quiser, mas seu lugar é aqui, comigo. Fernanda desligou o telefone e chorou. Quando Clara a buscou na escola, a menina estava calada, distante. O que aconteceu? Clara perguntou alarmada. Fernanda contou sobre a ligação. Clara sentiu a raiva ferver dentro dela. Ele está tentando te manipular, meu amor. Está tentando nos separar. Eu sei, mas... Fernanda olhou para a mãe com olhos cheios de lágrimas. E se ele mudar? E se ele ficar melhor? Clara virou-se para a filha, segurando seu rosto com as duas mãos. Fernanda, me escute. Pessoas como seu pai não mudam. Eu passei 15 anos esperando que ele mudasse. Ele sempre prometia, sempre chorava, sempre jurava que seria diferente, mas nunca era. Ela limpou as lágrimas da filha. Você merece crescer em um lar onde não há medo, onde não há gritos, onde não há violência. E eu vou garantir isso para você, mesmo que tenha que lutar até meu último suspiro. Fernanda abraçou a mãe com força. Eu te amo, mãe, e eu confio em você. Mas Jonas não desistiria tão fácil. 3 dias depois, Clara estava se arrumando. Sebastian iria passar para pegá-la e os dois iriam jantar juntos. Foi quando ela olhou pela janela e viu Jonas parado no portão. Ela saiu e perguntou o que ele queria. Onde está minha filha? Ele exigiu. Ela está na casa de uma amiga, longe de você. Clara tentou manter a voz firme. Saia da minha casa, Jonas. Sua casa? Ele riu. Você não tem nada. Tudo que você é, tudo que você tem foi por minha causa. Você está errado. Tudo que sou agora é apesar de você. Jonas avançou, mas Clara não recuou, não desta vez. Saia daqui ou chamo a polícia. Jonas tentou protestar, mas Clara gritou. Agora, saia da minha frente, agora! Foi quando ouviu passos se aproximando. Sebastian chegou, seguido por 2 homens grandes de terno preto. Seguranças. O que você quer aqui? Jonas exigiu, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. Sebastian olhou para... Clara, você está bem? Ela assentiu, mas estava tremendo. Sebastian voltou-se para Jonas, seus olhos frios como gelo. Você está importunando ela. Isso é crime. Eu poderia chamar a polícia agora mesmo e você seria preso. Faça isso. Eu tenho advogados. Tenho certeza que tem, mas eu tenho melhores. Sebastian deu um passo em direção a Jonas. E tenho algo mais importante que você não tem. Paciência e recursos ilimitados. Posso garantir que cada dia do resto da sua vida seja um pesadelo. Legal. Posso fazer sua conta bancária secar. Posso fazer seus clientes desaparecerem. Posso destruir você, Jonas. Completamente. Jonas olhou de Sebastian para Clara, percebendo que havia perdido. Você vai pagar por isso, ele disse para Clara, mas já estava saindo. Sebastian assentiu para os seguranças. Sigam-no. Descubram onde ele está hospedado. Quero saber cada movimento dele. Naquela noite, Sebastian ficou com Clara até ela se acalmar. Maria preparou chá e ficou com Fernanda enquanto Sebastian e Clara conversavam na pequena cozinha. Eu não posso continuar assim, Clara disse, vivendo com medo de que ele apareça a qualquer momento. Não vai. Amanhã de manhã, vou até o hotel onde ele está hospedado, com meus seguranças, e vou deixar muito claro o que acontecerá se ele voltar a procurar você. Clara olhou para Sebastian, para aquele homem que havia entrado em sua vida como um estranho e agora estava disposto a enfrentar seus demônios por ela. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Sebastian pegou a mão dela, seus olhos sinceros e profundos. Porque quando olho para você, vejo uma mulher extraordinária que merece ser feliz. Porque a cada dia que passa, me apaixono um pouco mais por você. E porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. As palavras atingiram Clara como uma onda, carregando anos de dor e finalmente trazendo algo novo. Esperança. Eu também estou me apaixonando por você, ela admitiu. E isso me assusta. Eu sei, mas desta vez você não precisa ter medo. Eu não vou te machucar, Clara, isso eu prometo. E pela primeira vez em muito tempo, Clara acreditou em uma promessa. 1 ano depois, o jardim estava decorado com flores brancas e lilazes, as cores favoritas de Clara. O sol de primavera brilhava suavemente, aquecendo os convidados que se acomodavam nas cadeiras de madeira clara.
Tudo era simples, elegante, perfeito. Clara olhou-se no espelho do pequeno quarto nos fundos da casa de Maria. O vestido branco era discreto, mas lindo, caindo suavemente sobre seu corpo que agora estava saudável, sem as marcas da fome e do sofrimento. Seus cabelos, antes sem vida, caíam em cachos macios sobre os ombros. Mas o que mais a surpreendeu foi o brilho em seus próprios olhos. Ela estava feliz, genuinamente feliz. "Você está linda, mamãe." Fernanda entrou no quarto radiante em seu vestido lilás de madrinha. Aos 14 anos, a menina havia se transformado em uma jovem confiante, sem o peso do medo que carregara por tanto tempo. "Você acha?" Clara perguntou ainda insegura. "Tenho certeza." Fernanda abraçou a mãe. "E estou tão feliz por você, por nós." Maria entrou logo em seguida, enxugando lágrimas. "Minha menina, quando você bateu na minha porta há 1 ano, magra, assustada, eu nunca imaginei que estaria aqui hoje vendo você se casar." Clara abraçou a senhora que se tornara mais do que uma senhoria, que se tornara família. "Nada disso teria sido possível sem você, Maria. Você me deu um lar quando eu não tinha nada. Você sempre teve tudo, querida, só precisava de tempo para redescobrir." No jardim reservado para a cerimônia, os convidados esperavam. Não eram muitos, apenas as pessoas que realmente importavam. Amigos próximos, a tia Helena, Dona Maria e doutora Mariana, a advogada que lutara incansavelmente pelo divórcio de Clara, que finalmente havia sido concedido há 6 meses. O processo não fora fácil. Jonas tentara contestar, tentara arrastar tudo, mas a evidência era esmagadora. Testemunhas apareceram, vizinhos que haviam ouvido os gritos, farmacêuticos que lembravam de Clara comprando pomadas para hematomas. E quando Sebastian foi ao hotel naquele dia, com seus seguranças, deixou muito claro que Jonas tinha 2 opções: assinar os papéis de divórcio e desaparecer, ou enfrentar uma guerra legal que o destruiria, e principalmente enfrentar a fúria de Sebastian. Jonas, sempre covarde quando encontrava alguém mais forte, escolheu assinar. Ele tentara manter contato com Fernanda, mas, após meses de terapia, a menina decidira que precisava de distância. Talvez um dia ela pudesse ter algum tipo de relacionamento com o pai, mas não agora. Agora, ela precisava crescer sem medo. A música começou. Era a hora. Clara respirou fundo, pegou o buquê de lírios brancos e caminhou em direção à porta. Fernanda seguiu ao seu lado, não como apenas a madrinha, mas como quem a conduziria até o altar. "Pronta?" a filha perguntou. "Pronta." As portas se abriram e Clara viu o jardim transformado em um pequeno paraíso. Mas seus olhos foram direto para o homem que a esperava ao final do corredor. Sebastian. Ele estava de terno cinza, um sorriso emocionado no rosto, os olhos brilhando. Quando a viu, Clara percebeu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ela caminhou devagar, saboreando cada passo que a levava para longe do passado e em direção ao futuro. Cada passo que simbolizava sua jornada de mulher quebrada, a mulher inteira. Quando chegou ao altar, Sebastian pegou suas mãos, apertando-as com ternura. "Você está deslumbrante", ele sussurrou. O celebrante começou a cerimônia, mas Clara mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Sebastian, no homem que a vira no seu pior momento e decidira ficar, que a ajudara a se reconstruir sem tentar mudá-la. Que amava não a mulher que ela costumava ser ou a mulher que ela poderia ser, mas a mulher que ela era naquele exato momento. "Sebastian Nogueira, você aceita Clara como sua esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" "Sim, eu aceito, com todo o meu coração." "Clara, você aceita Sebastian como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Clara olhou para Sebastian, depois para Fernanda, que sorria com lágrimas nos olhos, depois para Maria, que acenava encorajadoramente. "Sim", ela disse, e sua voz não tremeu. "Eu aceito." Quando se beijaram, selando a união, Clara sentiu algo que nunca pensara que sentiria novamente: paz. A festa foi pequena, mas alegre.
Houve risadas, danças, abraços sinceros. Fernanda discursou, fazendo todos chorarem ao falar sobre a coragem da mãe. Maria contou histórias embaraçosas dos primeiros dias de Clara em sua casa. Lúcia brindou ao amor verdadeiro. Quando o sol começou a se pôr, Sebastian levou Clara para um canto tranquilo do jardim. Feliz? Ele perguntou. Mais do que jamais imaginei ser possível. Clara encostou a cabeça em seu ombro. Sabe, há um ano eu estava quebrada. Achava que nunca mais seria inteira, que nunca mais confiaria em alguém, que nunca mais seria feliz. E agora? Agora eu sei que estava errada. Não sobre estar quebrada, isso era verdade, mas sobre nunca mais ser inteira. Ela olhou para ele. Porque aprendi que não era você ou qualquer outra pessoa que precisava me consertar. Era eu. Eu precisava me reconstruir. E você me deu espaço e apoio para fazer isso. Sebastian a beijou. Você sempre foi forte, Clara. Eu só te ajudei a ver isso. Eles ficaram ali abraçados enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu. Clara pensou em tudo o que havia passado. Na fuga no meio da noite, na fome, na humilhação, no medo. Mas também pensou na coragem que descobrira dentro de si, na força que nunca soubera que possuía, na capacidade de recomeçar quando tudo parecia perdido. E pensou em todas as mulheres que ainda estavam onde ela estivera, presas, com medo, acreditando que não havia saída. Um dia, ela disse para Sebastian, quero ajudar outras mulheres, mulheres como eu, mostrar a elas que é possível recomeçar, que elas são mais fortes do que imaginam. Você vai, e eu estarei ao seu lado. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Clara ficou sozinha no jardim por alguns minutos. Olhou para a lua cheia e sussurrou para ela mesma. Não tenho mais medo de você, Jonas. Não tenho medo de ninguém, porque aprendi que a única pessoa que tem poder sobre mim sou eu mesma. E naquele momento, sob o céu estrelado, Clara não era mais uma mulher fugindo. Ela era uma mulher livre. Mensagem final. A jornada de Clara nos ensina que não importa o quão quebrada você se sinta, não importa o quão escura seja a noite, sempre há um amanhecer esperando. A força que você procura não está em outra pessoa que venha te salvar, mas dentro de você mesma, esperando ser descoberta. Recomeçar nunca é fácil. Muitas vezes é a coisa mais difícil que faremos em nossas vidas. Mas é possível. E você merece a chance de ser feliz, de ser livre, de ser você mesma sem medo. Se a história de Clara tocou seu coração de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir que existe esperança, compartilhe. Porque às vezes, uma única história pode ser a luz que alguém precisa para dar o primeiro passo em direção à liberdade. E você? Já precisou recomeçar alguma vez na vida? O que te deu força para seguir em frente? Compartilhe sua história nos comentários. Sua coragem pode inspirar outra pessoa a encontrar a dela. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.